Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa muito bacana, sobre atenção, sobre o olhar diferente, sobre buscar no dia a dia enxergar coisas que normalmente a gente não veria se a gente não se permitisse a isso. Não olhar só na nossa frente, mas se permitir observar as pequenas coisas, os detalhes, as sutilezas do ambiente, das pessoas ao redor, dos objetos e principalmente da natureza, algo que eu reforço muito na educação dos meus filhos, que eu acho que a gente está perdendo muito isso. Vou contar um case bacana. Esses dias a gente saiu para andar de bike. Esses dias não, né? Antes da pandemia, já faz um bom tempo, né? A gente saiu para andar de bike numa pista que tem aqui perto de casa, eu, a Isa e o Theo. E nesse caminho a gente foi atravessando algumas ruas e eu percebo que os dois, né, eles já se acostumaram a olhar, principalmente na rua, né, olhar coisas que normalmente não olhariam, né, com tanta atenção. Uma árvore, uma folha, um tipo de fruto, uma pedra. E eu acredito que esse modo de ver deles hoje é muito em função da forma como eu exercito isso neles, meio que provoco, perguntando, questionando: olha, você viu isso? Olha, a gente acabou de passar por tal coisa, vocês notaram? E isso, acredito eu, que acabou motivando para que eles tivessem e mantivessem esse olhar sempre atento, meio que na expectativa de eu perguntar alguma coisa, sabe? O que não é recorrente, mas às vezes eu faço isso, é quase como um desafio. E eles acabaram pegando um gosto por isso. E nesse trajeto andando de bike, é batata, que a cada 10 metros eles param para me mostrar alguma coisa que eles viram no chão, um formato de uma folha, a cor de uma pedra, né? O vento que está batendo na árvore está fazendo um movimento X e está dando um reflexo dessa forma ou de outra. É incrível, assim, eu acho muito legal. É que às vezes nossa pedalada acaba virando mais um passeio turístico ali do que uma pedalada de fato de bike. Mas é muito legal porque eu tô andando atrás deles e às vezes, né, o meu filho para e me fala assim: pai, olha isso aqui, olha que isso, que interessante isso, olha que interessante e tal. Que interessante, né, eu ouvir essa expressão, né? Para mim é que nem música para os ouvidos, porque para mim é uma expressão pura e genuína de interesse, de curiosidade, de atenção. Isso é muito gostoso de ouvir. Você vê ali nos olhos que ele está interessado. E mais, isso acontece assim várias vezes durante o percurso. Acontece várias vezes, né? Então a gente tem que ficar parando toda hora e tal. E aí eu tenho que pedir para dar uma agilizada, né? Porque senão a gente não anda, a gente só fica observando. No outro dia a gente saiu, nós três, também para andar de bike. E no meio do caminho, onde eu moro, eles plantaram vários pés frutíferos, né? De árvores frutíferas na rua mesmo, o que não é muito comum, né? Mas a gente passa por goiabeira, por mangueira, e a gente às vezes colhe uma goiaba verde ou alguma fruta ainda que caiu do pé, e aí eles pedem para levar para casa porque eles querem cortar para poder saber como é que é por dentro, tal. Esses dias a gente se deparou com um pé de pitanga e logo 2, 3 metros para frente um pé de acerola, pés pequenos ainda, e foi muito bacana porque realmente não é muito comum, né? E já tinha ainda algumas frutinhas maduras, a gente comeu ali no pé mesmo, outras a gente colocou na sacolinha porque o Theo queria levar para casa para cortar, para ver como é que era dentro, se tinha semente, se não tinha. E aí a gente voltando para casa, eles um pouco mais na frente também, eu vejo que eles pararam na bike, eu já pensei, já viram alguma coisa, tal. Aí eles só olharam para cima, apontaram e falaram assim: olha pai, olha isso aqui, que bacana. De imediato eu achei muito legal, muito interessante. Mais de perto, eu vi que era um pé de urucum. E aí eu me fiquei surpreendido, né, pela coincidência, porque no dia anterior a gente estava estudando sobre os índios e a gente falou sobre a cultura, o modo como eles se pintavam com tintas naturais, né, pigmentos naturais, e um deles era o urucum. E eu achei incrível a coincidência. Eu acho que eu fiquei mais surpreso e entusiasmado do que eles. Assim, eles adoraram, mas eu adorei, levado
a 10, pela coincidência e por eu ter a oportunidade de mostrar para eles como é na prática ali, como era feito, como é o pigmento, como é a cor, eles sentirem, né? E a gente colheu alguns, tinham alguns maduros, né? Levamos para casa e chegando em casa a gente aprendeu mais ou menos junto ali como fazer, porque eu também nunca tinha feito, moer a semente com um amassador, misturar com um pouco de azeite e água, fizemos uma meleca ali, pintamos numa folha e a gente tinha colhido umas folhas grandes assim, bonitas, e eles tiveram a ideia de pintar as folhas que já estavam meio secas, umas folhas grandes, e ficou super bacana, né? Aquele tom meio marrom, verde amarelado da folha com o vermelho laranjado da tinta, ficou muito legal, muito bonito. E isso é bacana porque a gente conseguiu reunir um conhecimento teórico do dia anterior e trazer isso para uma realidade e para algo prático. Isso eu achei muito bacana e isso só se deu por conta do olhar que eles tiveram para algo que não estava na altura do olhar deles. Eles tiveram que se mover fisicamente, né? É uma coisa que eu sempre comento com eles, que o importante não é... Existem duas formas da gente observar o nosso ambiente, as pessoas e o que acontece ao nosso redor. Uma é se mover fisicamente, então se eu estou nessa posição, eu posso simplesmente mover minha cabeça e ter outras perspectivas, outros pontos de vista, mas eu também posso continuar olhando o mesmo elemento, uma mesma figura, o mesmo ambiente, e olhar com olhos diferentes, né? Olhar sem julgamento, olhar imaginando como aquilo seria numa outra circunstância, num outro contexto, num outro tempo. Então são modos de ver que não é simplesmente sair caçando diferença, sair caçando coisas curiosas por si só, mas tentar entender a fundo, nossa, por que isso está desta forma? Então, uma coisa que eu gosto de mostrar para eles é a gente tem o hábito de sair e observar, principalmente a natureza, e tentar olhar com apreciação, né? E tentar, de fato, perceber a beleza, né? A beleza das formas, a beleza das cores. Por que uma folha ela é mais pontiaguda? Por que essa folha ela tem pontinhos amarelos, pontinhos vermelhos? Por que ela tem duas tonalidades? Por que uma outra tem uma textura mais lisa ou mais áspera? Como que eu identifico isso? Então, algo que a gente faz, pegar algumas folhas, a gente traz para casa e faz umas brincadeiras, né? Vendando os olhos. Primeiro a gente faz uma leitura visual de umas 10 folhas diferentes, de formatos, texturas e cores diferentes, vendo os olhos e faz esse exercício de tentar identificar pela textura, pela cor, pelo tamanho, pelo cheiro. É uma forma também de exercitar os sentidos, uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece, né? A gente é muito visual e hoje toda a tecnologia só potencializa o sentido da visão, né? Você vê, é computador, é televisão, é tablet, é videogame, potencializa muito e a gente acaba esquecendo os outros sentidos, de exercitar os outros sentidos. Então, esse olhar, né, exercitar esse olhar é muito importante e é muito prazeroso, né? Você vê que a criança ela começa a perceber o seu ambiente de uma forma muito diferente e começa a te trazer coisas que eu mesmo às vezes passa despercebido, né? Então eu fiquei muito intrigado quando eles pararam e me mostraram uma árvore que talvez ali não foi, né, intencional, né? Não sabiam que de fato era um pé de urucum, mas a flor do urucum, né, a flor que estava na árvore, que lhes chamou a atenção e coisa que até então eu não tinha prestado atenção porque eu tinha passado naquela rua por várias vezes para poder ir até a ciclovia e eu não tinha me atentado. Por isso da minha surpresa e do meu contentamento ao perceber que eles notaram isso. E, de novo, né, é o deslocar a visão fisicamente, o corpo, mas também se deixar perceber e se permitir perceber as coisas belas, né? Uma beleza de uma flor, a beleza de uma folha, a beleza de uma pedra, a beleza de uma sombra. Isso é muito bacana. É uma coisa legal também, como eu falei de sentidos, que é muito bacana de fazer e que é extremamente simples, que envolve os sentidos, especificamente o olfato, é fazer uma brincadeira de identificar,
né, uma fruta, um legume, algum alimento natural, né, que eu acho mais interessante do que pegar algo industrializado. E fazer esse exercício, assim como o das folhas, tentar descobrir pela textura e pelo cheiro, fazer também com frutas e legumes. Eu já fiz algumas vezes, então misturar de repente um tomate com uma maçã, aí você coloca os dois num garfo, dá para a criança e pede que ela experimente e não só tente adivinhar o que é, mas tente expressar qual que é o sabor, né? Qual é a textura, qual que é o sabor, e com isso ela vai aprendendo a saborear os alimentos e dar qualidade para ele, né? E saber não só a diferença entre um azedo, um ácido, um amargo, um doce, mas a sutileza das diferenças que existe de uma fruta, de um legume, né, entre eles, e saber a sutileza dos sabores, para quando eles forem adultos, eles, né, se sentirem mais aptos a saborear novos pratos, que às vezes a gente acaba crescendo com um paladar ou muito infantil ou pouco refinado, mas não digo refinado de qualidade do alimento em si, mas ter a percepção e sentir, de você permitir sentir o sabor do alimento in natura e conseguir entender o quanto aquilo pode te ajudar, inclusive, a aguçar outros sentidos. Eu acho que é muito interessante, né? Então, quando a gente cheira, a gente já pressupõe o gosto de algo, né? A gente já acredita que aquilo possa ter um sabor X ou Y, e é um exercício. Quando a gente enxerga uma folha de longe, que ela brilha, dá a entender que além do brilho, ela pode ter uma textura mais lisa, né? Não que seja uma verdade, mas a gente acaba começar a criar essas percepções e traz um repertório. Eu acho que é uma coisa muito legal também, né? Você acaba trazendo um repertório a partir desses estímulos sensoriais, né? Então existe um repertório pela experiência, por meio do olhar, do observar, e o repertório por meio das sensações, do experimentar. Isso é muito bacana e eu sugiro você fazer na sua casa, se permitir a experimentar as coisas e ver as coisas de forma mais aberta e tentar enxergar a beleza, né? Principalmente da natureza, que a gente, dentro de casa, com esse mundo tecnológico, né? Às vezes a gente vê a natureza só por meio das telas e esquece que às vezes é só olhar para fora, tem um arbusto, tem uma árvore, tem um vaso de planta dentro de casa, não precisa ir muito longe. É possível a gente voltar a ter outras sensações que a gente acho que esquece às vezes de perceber. E incentivar isso nos nossos filhos. Vai ser bom para eles, é bom para a gente e também é bom para a natureza. Acho que a natureza também merece um pouco mais de apreciação da nossa parte. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.